Lucas 19, verso 40. O tema é o clamor das pedras. Diz assim: mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus entrou em Jerusalém, um pouco antes da sua prisão e morte, ele dirigiu uma palavra esclarecedora aos fariseus. Essa palavra foi dirigida aos fariseus, quando eles pediram que seus discípulos se calassem e não entoassem louvores a Deus. Olha o que esses fariseus pediram. E o povo, então, ele louvava a Deus, por quê? Porque o povo tinha visto os milagres e o que Jesus havia feito entre eles. E eles reconheciam que o que Jesus havia feito só poderia vir de Deus. Então, eles, quando Jesus entrou, montado ali no jumentinho, eles começaram a clamar e louvar a Deus. E o que eles clamavam? Versículo 37 e 38 diz: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Palavras de louvor e glorificação a Deus. Era isso que o povo estava fazendo quando viram Jesus entrando em Jerusalém. Mas isso incomodou os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus era a classe que liderava o povo na parte religiosa. Eles eram os líderes do povo, os líderes do templo. E eles não gostaram quando viram o povo louvando a Deus, clamando a Deus, alegres. E essa mensagem de Jesus, ela foi endereçada a eles. Mas que mensagem Jesus deixou para os fariseus com essas palavras? Primeiro, Jesus disse aos fariseus que o evangelho é poderoso e ninguém pode pará-lo, nem os líderes do povo. O que acontece é que muitas vezes os fariseus, os escribas e fariseus, eles tentaram parar Jesus, muitas vezes. E eles estavam próximos de dar o seu checkmate, porque logo depois disso, eles usaram de subterfúgio e prenderam Jesus, e crucificaram Jesus. Só que a mensagem que Jesus, se eles tivessem entendido essa mensagem, eles jamais teriam feito isso. Porque Jesus disse: ó, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém. Nós não precisamos ter medo de qualquer acontecimento que aconteça aqui na face da terra. A obra de Deus não é parada por nada e nem por ninguém. Mas o que a obra de Deus precisa? De pessoas corajosas, que enfrentem o mal. E nós estamos aqui. Quem terá que enfrentar todas as adversidades dessa terra? Somos nós, sou eu e você. Então nós não precisamos temer nada e nem ninguém. Por quê? Porque o evangelho é poderoso. A mensagem que nós temos é poderosa. Ela é capaz de transformar uma vida. Como fez com a de Paulo, de perseguidor a perseguido. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar com medo. Porque esse evangelho, essa mensagem que nós temos é poderosa. E nada poderá detê-la. Foi isso que Jesus disse aos fariseus. Jesus mostrou aos fariseus que anunciar as grandezas de Deus era um privilégio daquele povo. E eles incomodados com isso, manda eles se calar, manda eles se calar. Eles estavam exercendo ali um privilégio. Os anjos queriam anunciar as grandezas de Deus, os anjos queriam pregar o evangelho.
mas o evangelho foi confiado a mim e a você. O que temos feito com esse evangelho que foi confiado a nós? Nós temos anunciado ou temos nos calado? Nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar, falar do que Jesus fez e faz. Jesus não apenas fez, Jesus ainda faz. Agora há pouco nós oramos por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão em alguma situação difícil. Por que nós oramos? Porque nós cremos que Deus ainda faz, Deus ainda cura, Deus ainda faz milagres, Deus ainda liberta, Deus ainda salva. É por isso que nós oramos. Então nós temos um privilégio, esse é um privilégio nosso de anunciar as grandezas de Deus. Gente, quanto orgulho nós deveríamos ter de ser confiado a nós, tamanha grandeza. Quanto orgulho nós deveríamos ter. Eu tenho orgulho de ser um anunciador, um arauto do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos saber que isso é um privilégio que o Senhor nos deu. Ele nos deu esse privilégio. Usufrua dele. Fale de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Fale de Jesus aonde você estiver. Fale de Jesus. Tivemos ontem o testemunho da Karina. No pedal ela falou de Jesus. Não se intimidou. Mesmo sendo uma situação inusitada, difícil. Mas não se calou. Fale de Jesus, porque esse é um privilégio que o Senhor nos deu. Os fariseus, ouvindo isso e falando o que falaram, eles mostraram uma coisa. Eles mostraram que o resultado que o evangelho causava na vida das pessoas contrariava os seus interesses. Porque o povo passou a glorificar a Deus e não a depender deles. Porque antes o povo dependia deles para oferecer seus sacrifícios. Eles estavam na mão dos líderes, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Eles estavam na mão deles. E Jesus veio libertando. Agora é Deus, agora é Deus, agora é Deus. Então o resultado, a libertação do povo de uma lei para uma graça, contrariou os interesses dos fariseus. E isso é triste de ver. Sabe por quê, gente? Porque junto com o povo de Deus sempre teve oportunistas. Sempre teve. Quer que eu fale para vocês? Sempre terá oportunista. Aqui os oportunistas andavam junto com Jesus. Estavam junto. Mas não se alegravam com a obra que ele fazia. Porque contrariava os seus interesses. Quer dizer, o povo não ia mais ficar na mão deles, e sim nas mãos de Deus. Então os fariseus mostraram qual era o seu verdadeiro interesse. Não era louvar a Deus, não era engrandecer a Deus, era os seus próprios interesses. Então eles eram oportunistas e não se alegravam com o louvor a Deus. Eles apenas buscavam oportunidades para mandar no povo de Deus. Para ter o povo de Deus no cabresto. E isso não existe, gente. Infelizmente, ainda hoje, tem gente que pensa assim, que pode mandar no povo de Deus. O povo é de Deus. Eu sou pastor dessa igreja, o pastor Gedida é pastor dessa igreja, o pastor Margarete é pastora dessa igreja, mas nós não mandamos no povo, nós somos exemplo. É diferente, tem pessoas que não entenderam ainda a visão do Evangelho. O próprio Senhor Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele diz que o maior seja o que sirva. Então ainda tem gente oportunista, e os fariseus mostraram isso com a atitude deles, com a fala deles, mostraram isso. Tem muita gente que a gente conhece só no falar. Quando abre a sua boca, a gente conhece que está nos seus corações. E tem muita gente oportunista ainda. Infelizmente, né? Infelizmente, achando que pode mandar no povo de Deus. Esses dias eu falei para o grupo de quinta-feira aqui, porque há quem pense, porque já me perguntaram assim, pastor, tá, o fulano, se o fulano errar, o pastor vai, né?
Total. E aí, mas se o pastor errar? Gente, as pessoas não entendem que até eu estou debaixo da visão que Deus me deu. Eu preciso seguir rigorosamente uma visão. É a visão que Deus me deu. E eu citei o exemplo para o pessoal de quinta-feira, que aqui no Brasil nós temos uma entidade chamada Supremo Tribunal Federal. E esse Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 juízes. E esses 11 juízes são guardiões da Constituição. Eles são guardiões, quer dizer, eles não fazem o que querem, eles têm que seguir e fazer seguir as leis do nosso país. Eles têm que obedecer e fazer seguir as leis do nosso país. Assim sou eu sou guardião de uma visão, mas eu não mando no povo de Deus. Eu sou apenas o guardião da visão que Deus me deu. E essa visão eu tenho que cumprir, mas eu tenho que fazer cumprir. Porque a visão vem de Deus. Então eu não faço o que eu quero. E ontem a Carol até brincou, né? Que aqui até o pastor tem que ir para o quartinho. E é verdade. E é verdade. Porque nós não mandamos no povo de Deus. Nós somos exemplo, não é, pastor Gedide? Nós somos exemplo. A gente não pode pensar que nós temos que pôr o povo no cabresto. E não, nada disso. A gente é só exemplo. Jesus, quando ele veio, ele não veio para ser servido, ele não veio para mandar, ele veio para obedecer. Então, os fariseus mostraram com a sua revolta por causa do louvor a Deus, que os seus discípulos estavam louvando a Deus, eles mostraram insatisfação, porque eles pensavam que eles podiam mandar no povo de Deus. Visão errada. Tem ainda hoje visão errada a respeito do reino de Deus. Nós precisamos ter uma visão saudável do que está escrito. Nós precisamos ter uma visão saudável. Porque senão, quando a gente assume uma posição de liderança, a gente muitos pensam que agora ninguém manda. Quem manda aqui sou eu. Erro, engano. Não, os fariseus achavam isso. A fala deles mostra isso. A fala deles. O resultado do evangelho sempre será de louvor a Deus. Sempre foi e sempre será. E aí Jesus diz assim, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. As palavras de Jesus mostram que Deus cumprirá todos os seus propósitos através do seu povo. O povo não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Porque é através de nós que Deus vai cumprir os seus propósitos. Nós somos o povo de Deus. E não devemos nos calar por nada. Porque nós somos o povo de Deus. Só que muitas vezes nós nos calamos para ser aceito por um grupo. Outras vezes nos calamos por covardia mesmo. E nós precisamos ter muito claro na nossa mente que nós não podemos nos calar. Porque se nós nos calar, as pedras clamarão. O que isso quer dizer? Que se nós que somos comissionados por Deus para falar, temos boca, temos olhos e temos condições de falar, se nós não falar, a natureza, as pedras, a própria natureza, ela vai falar das grandezas de Deus, ela vai mostrar as grandezas de Deus. O texto de Romanos fala a respeito disso também. Então nós não podemos, porque não é porque eu me calei ou você se calou que não vai ser feito. Deus quer que a gente faça. É um privilégio para nós fazermos. Mas nós devemos fazer. Porque se nós não fizer, será feito. E ai de mim e de você se não fizer. Se não for através de nós. Porque Deus só deixou esse meio do evangelho ser pregado. E do nome do Senhor ser engrandecido. Então nós precisamos saber que nós somos este povo
que precisa clamar, que precisa falar das grandezas de Deus, que precisa testemunhar do que Deus é capaz, do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus sempre fará. Somos nós que temos essa incumbência da parte de Deus. As palavras de Jesus também mostram que o mundo terá que ouvir, querendo ou não. Porque muitos não querem ouvir a verdade. Muitos querem apenas o engano. Muitos não querem uma vida com Deus. Muitos querem apenas uma vida religiosa. Isso basta? Não, não basta. Mas muitos querem. Então, se alguém se calar, eu não me calo. Se alguém se calar, você não se cale. Porque o mundo terá que ouvir. Muitas vezes não quer, mas terá que ouvir. E que ele ouça de mim e de você. Mas a questão é, será que nós sabemos do nosso papel? O mundo terá que ouvir, querendo ou não. Mas nós sabemos do nosso papel? Será que nós sabemos? Nós não devemos jogar pérolas aos porcos. O que isso significa? Significa que quem não quer, não adianta você insistir. Quem não quer, não quer. E pode você preparar todos os meios para que haja, então, o meio da pessoa andar com Cristo. Mas se a pessoa não quer, não tem o que ser feito. Então isso é outra coisa. A gente não deve insistir com quem não quer, mas nós devemos anunciar, porque sempre terá alguém que quer. Sempre terá. Então, jogar rede, muitas vezes você não sabe o que está lá embaixo, mas vai vir alguma coisa. Então nós jogamos a rede, já anunciamos o evangelho. E quem quer, vem. Quem não quer, não tem o que fazer. Então, mas não devemos deixar de falar a respeito do evangelho das grandezas do Senhor Jesus Cristo, ainda que o ambiente seja hostil. E muitas vezes nós vivemos em ambiente hostil. Muitas vezes esse ambiente hostil está na nossa própria casa. O ambiente da nossa casa muitas vezes é hostil para o evangelho. Sabe por quê? Porque fala uma coisa, mas você não sei o quê. Se fosse assim, não sei, ninguém ia para o céu. Se fosse assim, gente, é assim. O que muitas vezes está faltando é testemunho dentro da nossa própria casa. Porque é a autoridade do nosso testemunho é que nos dá autoridade para falar a respeito do evangelho. E muitas vezes, se o ambiente for hostil por causa do teu testemunho, você está lascado, você tem que mudar. Agora, se o ambiente for hostil porque é hostil e você dá testemunho, um dia vai ter resultado. Mas nós não podemos deixar de falar só porque o ambiente é hostil. Muitas vezes, o ambiente é hostil lá no nosso trabalho. Aqui não se fala de religião, a gente nunca fala de religião. A gente só fala de Jesus Cristo e do evangelho dele. A gente não fala de religião. Sabe por quê? Religião nenhuma vai salvar ninguém. Religião nenhuma. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Se a fé da pessoa estiver firmada em Jesus Cristo através da sua palavra, ela vai seguir sim uma religião. Mas não é a religião que salva. Então a gente precisa também diferenciar isso, mas jamais nos calar, mesmo que o ambiente seja hostil. Outras vezes o ambiente é hostil lá na faculdade, lá onde a gente estuda, lá no cursinho que a gente faz, lá na academia. Muitas vezes o ambiente é hostil. Agora, porque o ambiente é hostil, nós vamos nos calar? Jamais, jamais. Nunca se cale. Porque o ambiente é hostil. Porque se você se calar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. As palavras de Jesus devem servir de incentivo para nós não nos calar. O louvor do povo agradou o Senhor Jesus. E se sabemos que Deus se agrada com o nosso louvor, por que não louvamos? Por que ficamos tão tímidos? Muitas vezes, aqui é um ambiente de adoração, mas muitas pessoas nem no ambiente próprio para adoração louva, adora. Muitas pessoas durante esse momento de adoração, no ambiente próprio para adoração, não louva e não adora. Sabe por quê? Está envolvido com as coisas do mundo ainda. Nós não podemos nos distrair com as coisas do mundo no momento da adoração a Deus. Esses dias tem sido muito corrido para mim. Vocês não têm noção como tem sido corrido para mim. Mas eu não descuido do meu momento com Deus.
Meu momento com Deus é meu momento com Deus. Eu fui tirar um momento com Deus hoje, à tarde, e ali com os joelhos dobrados, vinha um monte de pensamento, eu tive que repreender os pensamentos. Porque vinha um monte de pensamento, e aquilo, mas aquele outro, e preocupações com isso, preocupações com aquilo. Eu repreendi, falei, Senhor, eu estou aqui para te buscar, eu vou te buscar, em nome de Jesus eu repreendo esses pensamentos. Porque vêm as distrações. Mas aqui nós estamos no momento da adoração. Você tem adorado aqui ou nem aqui? Ou aqui você está disperso? Gente, às vezes se for perguntar para vocês, qual hino mesmo que cantou? Nossa, nem vi, nem vi. Tal é a distração. Então, sabe o que seria o ideal? É quando sairmos daqui, você indo para a sua casa, você ir comentando, nossa, que louvor aquele, não, olha, não, eu comigo falou aquele lá, nossa, e o texto, e a palavra, e aquele tópico lá que o pastor pregou, nossa, mexeu comigo. Era esse o ideal. Porque daí você louvou aqui, adorou aqui, foi adorando e foi louvando a Deus. Porque é isso que Deus espera e nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus se agrada, nós sabemos que é a vontade de Deus, mas nos calamos muitas vezes, não abrimos a nossa boca, às vezes por timidez, por frustrações da vida. E muitas vezes a gente carrega as frustrações. Eu falo para vocês hoje, se eu fosse dar bola para as preocupações da vida, eu não teria tirado o meu momento ali com Deus. Porque quando eu fui dobrar meus joelhos para tirar ali um momento com Deus, vinha aquele monte de pensamento que tomava a minha mente, e aí de repente eu estava orando e vinha aqueles pensamentos, eu tive que repreender para poder ali buscar de fato a Deus, até eu ser saciado da sede. E eu fui até ser saciado. A gente não pode nos calar quando esses pensamentos vêm na nossa mente. Nós não podemos nos calar quando o desânimo chega e você não tem vontade nem de levantar a mão para adorar a Deus, nem para bater palma. Bater palma sem vontade, sem ânimo. Nós precisamos entender o quão a alegria do Senhor inunda o nosso coração quando nós louvamos a Deus de coração, de verdade. A gente sai diferente, a gente sai feliz, a gente sai realizado. Muitos dizem sair leve, é verdade, sai leve mesmo. Porque as coisas dessa vida, as preocupações desse mundo pesam assim sobre nós. Então nós precisamos continuar. As palavras de Jesus devem ser incentivo para nós. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Não espere até as pedras clamarem. O desejo de Deus é que você louve a Ele. Abra os seus lábios, louve o Senhor, clame ao Senhor, glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. E quando estivermos aqui, no momento da adoração, abra o teu coração, levante a sua voz, se dobre diante do Senhor. Não é feio se dobrar diante do Senhor, não é feio levantar as mãos, é honroso. É honroso. Nós deveríamos se sentir privilegiados por poder chegarmos diante do Deus que é todo-poderoso, conhece todas as coisas, conhece o meu e o teu coração. Nós deveríamos nos sentir privilegiados de poder adorá-lo diretamente, não como era antigamente, através de um sacerdote apenas, através de sacrifícios. Não, nós podemos chegar diretamente a Deus, mas não se cale, porque se nós nos calar, as pedras clamarão. Saiba disso. Que Deus nos abençoe.